Opa, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um encontro aqui da nossa comunidade, Craft Code Club. E como já vem sendo habitual, à sexta-feira, estamos aqui reunidos para discutir algoritmos e estruturas de dados. Ahm, Basicamente, nós somos uma comunidade que tem uma presença no Discord e nós fazemos estes encontros com alguma frequência, falando aqui um pouco sobre nós, quem somos. Eh, Basicamente, à sexta-feira, nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos o roadmap Zero to Hero, ou basicamente o nosso learning path de algoritmos e estruturas de dados. E a nossa ideia com estes encontros é falar desde os conceitos mais básicos de algoritmos e estruturas de dados até os conceitos mais avançados. Uh, Nós já fizemos uma série de encontros, e começamos, por exemplo, desde os conceitos mais básicos, como arrays, strings, alguns algoritmos de ordenação bem mais simples. O nosso primeiro encontro, por exemplo, foi notação Big O, ou análise assintótica de algoritmos. Ele não é propriamente o conceito mais básico, mas a ideia de nós começarmos por ele é nós, a cada encontro, conseguirmos treinar, ahm, e ir aprendendo a pouco e pouco como analisar a complexidade assintótica, que é algo bastante importante quando nós falamos de algoritmos e estruturas de dados. Alguns dos encontros que nós fizemos, lá está, como estamos aqui a ver no nosso roadmap, falamos da raiz, mas nós não limitamos a falar da raiz de um ponto de vista muito superficial. Nós falamos desde como é que eles estão organizados na memória, qual é que é as vantagens, os diferentes tipos de arrays dinâmicos, arrays com tamanho fixo, por aí vai. A mesma questão com strings. Depois falamos de alguns algoritmos muito simples de ordenação, porque são algoritmos que, para quem está a começar a estudar algoritmia, são alguns algoritmos simples para fazer uma introdução aos problemas e começarmos a treinar. Falamos sobre linked list, binary search, algumas técnicas sobre arrays como two pointers, slide windows, prefix sum, hash tables. eh, para quem não conhece, basicamente a hash table é o que está por trás de um dictionary, ou na sua essência é um dictionary, ou arrays associativos, ou os hash sets, ou por aí vai. Falamos também de stacks, recursividade. Falamos, porque no fundo, recursividade é uma das técnicas que sustenta grande parte dos algoritmos. Queues, fizemos depois uma jornada sobre trees, os vários tipos de trees, navegação, ah, navegação nas trees, query tree, binary search tree, binary heap e por aí vai. A forma como nós pensamos basicamente este roadmap é que a cada encontro que nós consigamos fazer, ele seja base para encontros posteriores. Hum, por exemplo, se nós falarmos aqui um exemplo de HashMap, uma das implementações que existe, ele usa, por exemplo, linked list, stacks também, alguma das variações também usa linked list, por exemplo. Recursividade acaba por ser algum dos approaches para navegação em trees e a coisa por aí vai. Hum, Agora, nesta jornada que nós fizemos sobre as trees, foi um pouco, nós podemos dizer talvez intensa, porque é um conceito um pouquinho mais sofisticado. Fizemos, se calhar, uma pausa sobre esses conceitos e voltamos a uma jornada de ah, algoritmos de ordenação. Alguns deles que nós falamos do heap sort, merge sort, shell sort e hoje vamos falar sobre o quick sort. Após este encontro, no próximo encontro, nós já tínhamos planeado
talvez nós vamos fazer um encontro dedicado a fazer um recap. Se calhar vamos fazer na próxima encontro, na sexta-feira, vamos fazer o conteúdo mais livre. Quem entrar aqui, tiver alguma questão, quem queira perguntar sobre alguma coisa que falamos no passado ou trocar uma ideia, vamos fazer uma coisa mais no freestyle para fazer um recap ou pegar num dos tópicos anteriores, ou se ninguém perguntar nada, nós abrimos o lead code e resolvemos um problema ali, aqui todos juntos. No fundo, a ideia é que no próximo encontro seja algo mais para recapitular o que falamos para trás. No entanto, apesar de nós já termos falado sobre estes conteúdos, o que vem no futuro, nós já temos algumas ideias pensadas, como grafos, backtracking, dynamic programming, um approach mais bitwise, falar sobre os conceitos básicos de computação binária. Depois temos aqui alguns conceitos de SSP, Single Source Short Path, mas e por aí vai, temos mais conteúdo. Mas este roadmap está longe de ser um roadmap fechado. Aliás, se nós vermos que faz sentido a gente trocar a ordem de alguma coisa que nós trocamos, se alguém sugerir algum tópico para nós falarmos, nós já dissemos o roadmap, e a ideia é, no fundo, irmos acrescentando tópicos e continuar esta discussão durante algum tempo. Bom, isso foi falando dos encontros de sexta-feira. Uh, Basicamente, isto é o nosso canal do YouTube, da comunidade. Uh, Nós gravamos todos os nossos encontros, já temos bastantes horas de encontro. Aliás, a playlist não tem que os encontros todos, temos que atualizar, mas já temos cerca de 15, 16 encontros, mais coisa, menos coisa. Eh, Cerca de 1 hora e meia, duas cada encontro. Nós falamos mesmo detalhadamente de cada algoritmo. À segunda-feira também temos outro encontro da comunidade, que é o que nós chamamos o Clube do Livro. Enquanto à sexta-feira nós falamos de uma perspectiva mais deep, mais código, mais ehm, mão na massa, falar de algoritmia e estruturas de dados. À segunda-feira é uma perspectiva eh, mais high level. E basicamente nós estamos a seguir o livro System Design Interview do Alex Shui. E o interessante de nós fazermos o Clube do Livro é que o livro e cada capítulo que nós temos a proposta de ler juntos, semana para semana, é que a cada semana nós temos um tópico para discutir. Basicamente, cada um lê o capítulo e depois nós juntamos à segunda-feira, para nós trocarmos ideia, trocarmos algumas impressões. Porque quando nós falamos de System Design, é um assunto muito amplo vamos dar aqui exemplos de use case que o livro traz. Desenhar um Twitter, desenhar um sistema de notificações, desenhar um Google Map, desenhar um YouTube. Como é óbvio, dificilmente nós vamos conseguir resolver esse problema num encontro. Ou se calhar muitos de nós nem teve oportunidade nunca trabalhar num problema desses. E nós podemos fazer aqui talvez esse brainstorming, essa troca de ideias, como é que nós encararíamos, por exemplo, esse problema, acaba por ser interessante e dava-nos insights, tanto para uma entrevista como para o nosso dia a dia, problemas que possam aparecer. E, no fundo, é essa a ideia do encontro de segunda-feira. Ahm, Voltando para o encontro 2, nós também temos um, um, um repositório nosso no, no, no GitHub, onde nós, no fundo, colocamos ah, os links de todos os encontros que nós temos e alguns exemplos que nós acabamos por trazer no encontro, alguns exemplos de código e por aí vai. Também temos
a nossa presença no Meetup, onde nós temos a nossa agenda atualizada, mas ela é bem constante, segundas e sextas-feiras, sempre no mesmo horário, aqui no link do Zoom. E é isso aí, gente. Ahm, Outra coisa importante é, nós acabamos por trazer aqui um conteúdo, um tópico e algum conteúdo preparado, mas a ideia destes encontros, lá está, é ser uma troca de ideias e de experiência e de perspectiva, no fundo. E quem estiver cá, e que tiver alguma questão ou alguma ideia para partilhar connosco, esteja à vontade. E outra coisa importante é, nós vamos acabar por trazer exemplos de algum algoritmo, alguma estrutura de dados, mas nós não focamos em nenhuma linguagem de programação em específico. Ahm, Nós acabamos, os exemplos que nós trazemos, nós nunca focamos eh, na framework em si, mas mais no conceito das estruturas de dados ou do algoritmo. Eh, Hoje, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos em Python, mas facilmente, quem olhar para os exemplos, transcreve para um C Sharp, para um Java, para um TypeScript, para um Go. A coisa é mais o conceito do algoritmo do que propriamente a linguagem de programação. Eh, E a gente tenta fugir sempre a essa sofisticação. Aliás, nem fazia muito sentido nós trazermos a sofisticação ou a implementação da própria framework, porque o objetivo aqui é nós estudarmos juntos e, no fundo, conseguir perceber, no fundo, o que é que está atrás dos bastidores dessas frameworks que nos ajudam no dia a dia e conseguirmos eh, quando usarmos a framework, perceber porque é que determinada implementação da framework é melhor ou pior para determinado caso. Ou basicamente olhar lá para a complexidade assintótica do algoritmo, da documentação e perceber, ok, isto é um bom caso para usar, ou talvez não. Ou até dar-nos bagagem para analisar o próprio code da implementação. Bom, gente, a nível da comunidade é isto. Somos nós. E depois nós vamos deixar o link da comunidade para quem está aqui no chat. Eu vou partilhar já aqui o link da comunidade para quem quiser entrar. E nós depois na gravação vamos também deixar nos comentários. eh, e por isso, gente, que estejam à vontade, quem quiser entrar, nós na comunidade falamos tudo, tudo que envolve engenharia de software. E nós consideramos engenharia de software não só codificar, mas para nós engenharia de software, tudo o que envolve entrega de um produto, um software para um cliente, nós gostamos de discutir e nós, no fundo, consideramos isso ehm, parte da nossa profissão e aquilo que nós gostamos de falar, desde de infra, DevOps, segurança, documentação, design patterns, mas hoje em dia está muito em voga as IAs, nós também discutimos. Já fizemos no passado um clube do livro, por exemplo, sobre Domain Driven Design, que nós gostamos também bastante de falar, algoritmia, basicamente tudo o que tem em redor de entrega de software é tópico para nós discutirmos lá na comunidade. Por isso, são todos bem-vindos e temos todo o prazer de falar lá com vocês. Bom, gente, tópico de hoje, Quicksort. Nós estamos vindo nesta jornada novamente de basicamente algoritmos de ordenação e nos últimos encontros nós temos falado de alguns algoritmos, talvez com um approach um pouquinho mais sofisticado, não aqueles mais iniciantes como um bubble sort, um select sort, um insert sort. Então nós estamos falando aqui de alguns um pouquinho mais sofisticados, como o merged sort, o shell sort, o heap sort e hoje chegamos ao quick sort. E, e como nós estávamos já a falar em off,
o Quicksort acaba por ser um dos algoritmos mais rápidos no que diz respeito a algoritmos de ordenação. E ele é muitas vezes até a base de implementação de algumas das frameworks. Ali com alguma sofisticação, como é óbvio, eh, as equipas que trabalham nas frameworks estudam e trabalham, lá vão anos a investigar, acabam por ter alguns insights, algumas heurísticas que conseguem fazer implementações mais robustas, mas na sua essência, algumas delas utilizam o Quicksort. E, e o Quicksort, assim como aconteceu com o MergeSort, também tem uma filosofia de dividir para conquistar. E esse conceito vem do conceito que, no fundo, o algoritmo tem, que é particionar o, o array, a estrutura, e dividindo e ordenando em pequenos blocos. O conceito dele é bastante, até é bastante simples e bastante fácil de explicar. A explicação em si é que se torna um pouquinho mais, talvez, complexa quando nós demonstrarmos aqui como é que ele funciona. Por isso eu vou dar aqui um avanço bem rápido para nós chegarmos ali à parte, talvez, do debug e demonstração aqui no whiteboard. Hum, Vamos tentar fazer aqui juntos. Mas ele até é bastante simples. Só quando nós estamos aqui a fazer debug, é que às vezes, devido à recursividade e a forma como ele divide, às vezes a gente pode se perder um pouquinho ali na explicação, mas vamos lá. No fundo, qual é o ponto principal do Quicksort? A primeira coisa que nós temos que fazer no Quicksort é selecionar um pivô. E o que é que acaba por ser um pivô? O pivô acaba por ser um elemento que nós selecionamos dentro do nosso array. Vamos pensar que a entrada é um array e ele acaba por ser a referência a nós conseguimos comparar se colocamos determinados elementos para um lado do array ou para o outro lado do array. E o que é isto? Um lado do array ou outro lado do array? O conceito a seguir é particionar o próprio array. E cada vez que nós fazemos isto, a ideia é que nós selecionamos um pivô e depois tentamos colocar para o lado direito desse pivô todos os valores que são menores e para o lado esquerdo desse pivô todos os valores que são menores, para o lado direito todos os pivôs ou todos os elementos que são maiores. Isto porque estamos a falar, vamos ordenar o nosso array de forma ascendente. Obviamente, se nós estivéssemos a fazer de forma descendente, o approach seria o contrário. E cada vez que nós fazemos esta divisão e colocamos o pivô no centro dos elementos menores e maiores, nós vamos para uma dessas partes e repetimos o processo até que tenhamos nessas divisões zero ou um elemento. Bom, um pouquinho confuso, se calhar não deu assim grande insight. Vamos, se calhar, já passar aqui para o whiteboard. Mas explicando de uma forma muito simples, é este o conceito. Bom, mas eu vou já aqui para o whiteboard, gente, e trazer aqui um exemplo para tentar explicar, no fundo, como a coisa funciona. Depois nós vamos mostrar novamente código e vamos fazer o debug passo a passo para entender exatamente como é que isto funciona. Bom, vamos pensar, gente, nós temos aqui um array. Aqui eu só tenho uma pequena cábula para nós, quando estivermos aqui a fazer a interação no whiteboard, a gente não se perder. Mas pronto, nós temos aqui um array com 8 elementos. Aqui em cima temos só para, também para auxiliar o índice do array. E depois temos aqui um array, no fundo, desordenado. E nós vamos tentar ordenar este array de forma ascendente. Eu vou só dar aqui mais um exemplo. Vamos tentar só, sem seguir o algoritmo, como ficaria este array ordenado. Seria alguma coisa como... Vamos tentar fazer.
trazer ele aqui ordenado, só para dar aqui mais um detalhe, para a coisa ficar intuitiva. Opa, vamos lá, ótimo. Pronto, isto acaba por ser, como é óbvio, estamos a ordenar o nosso objetivo. E a cada momento nós vamos selecionando pivôs, elementos dentro do array. E o approach, isto que eu vou dizer, acaba por ser óbvio, mas a cada pivô que nós temos selecionados, o objetivo é que à esquerda dele estejam menores valores, à direita dele estejam maiores valores. Pode-se dar um critério de empate, então aqui nós decidimos a melhor abordagem. A abordagem que nós vamos assumir é para a esquerda menores ou iguais, para a direita maiores ou iguais. Exemplo, vamos pensar que isto seria um pivô. Isto, a determinada altura do nosso array, do nosso processo de ordenação, isto pode acontecer e ainda assim faz parte do processo, porque para o momento da seleção do pivô, nós ainda assim dizemos, ele não está ordenado, mas a dada altura ainda é válido, porque temos maiores à direita, menores à esquerda. Bom, como é que nós selecionamos um pivô? Se nós pensássemos num cenário perfeito, para selecionar um pivô, e aqui a seleção do pivô acaba por ser um dos fatores importantes. Talvez a melhor seleção do pivô seria se nós conseguíssemos, dos valores do pivô, encontrar a moda, não a média, mas a moda. Porquê? Porque a moda dava-nos mais ou menos o meio do array. Se nós encontrássemos a média, se nós tivéssemos um valor completamente discrepante, ele podia-nos dar mais para um lado do array ou para o outro lado do array. Hum, as implementações mais sofisticadas têm alguns approaches também mais sofisticados para se fazer essa seleção. Mas nós vamos partir de uma seleção muito simples aqui, para servir de exemplo, porque depois a seleção do pivô é basicamente uma outra técnica para selecionar, basicamente. Mas qual é o conceito que nós vamos usar aqui para começarmos a entender o problema? Vamos assumir que o nosso pivô é o último elemento do array. Então, se é o último elemento do array, vamos selecionar aqui o 3. Pivô selecionado, e agora o que é que nós vamos fazer? Tentar que este elemento vá mover para a posição dele certa e que à direita fiquem os maiores, à esquerda os menores. Mas como é que nós vamos fazer isso? Também existem várias abordagens para fazer isto. Há quem mova, nós vamos usar aqui dois ponteiros. Há quem use o ponteiro como vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas acho que a implementação mais comum e até se calhar mais simples de entender e que, pelo aquilo que eu tenho estudado, a que provoca menos alterações e menos navegações no array, é nós começarmos com o meu no mesmo sentido, no elemento zero. Então, o que é que nós faríamos aqui? Vamos aqui pensar um pouquinho juntos. Nós começamos com o nosso pivô selecionado e agora vamos iterar, assim como nós estamos na nossa explicação aqui, iterar da esquerda para a direita à procura da posição certa para o nosso pivô e trazendo aqui algumas trocas. Vamos lá, começar. Nós estamos aqui no nosso. A primeira coisa é, nós estamos no nosso ponto T I, uma variável que nós escolhemos, e nós vamos comparar se o nosso pivô, se o elemento que está o valor do nosso pivô e o nosso ponto, o valor que está no nosso ponto ir aqui, J, for menor que o pivô, nós fazemos uma troca com o elemento do. eh, perdão, eu queria. Exatamente. J e I. É assim que nós vamos mover. Nós fazemos uma troca de posições. Gente, isto ainda não está muito claro. Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá, passo a passo.
5 é menor que o 3? Não. Então o que nós vamos fazer é movemos o nosso ponteiro J para a frente e voltamos a comparar. E aqui, perdão, gente, não é menor, é menor ou igual. Exato. Se bem que a coisa ia ser a mesma coisa, mas nós vamos dar aqui menor ou igual para fins de exemplo. E o que é que nós vamos fazer aqui? Ah, agora temos o 3 é menor ou igual que o nosso pivô. Porque é 3, porque temos o nosso J na posição 1 e ele é menor ou igual. Então, se ele é menor ou igual, nós fazemos swap entre o valor de posição I e J. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. E se aconteceu isto, nós temos a garantia que para trás deste elemento é maior que o pivô. Ou seja, já sabemos que o nosso pivô nesta posição não vai ter que ficar. Vai ter que ficar no mínimo aqui. E aqui começa a aparecer algum insight como a coisa vai funcionando. Mais uma vez, movemos o nosso ponteiro J para a frente e fazemos novamente uma comparação. O J é menor ou igual que o pivô? Não. Movemos mais um elemento em frente. O nosso 13 é menor ou igual que o pivô? Não. Movemos mais uma posição. O 1 é menor ou igual que o pivô? Opa, é. Então o que é que vamos ter que fazer? Este swap. Swap é esse que acontece entre o I e o J. E, opa, cá está. O que é que isto significa? Que nós temos a certeza daqui para trás é menor ou igual que o pivô. Então nós podemos mover o nosso ponteiro I para a frente. Vamos lá seguir, mais uma iteração. E agora nós vamos mover para a posição 5. É menor ou igual que o pivô? Não. É menor ou igual que o pivô? Não. Não temos mais para onde avançar. Quando isto acontece, o final é o quê? Trazer o pivô para a posição correta. Qual é que é a posição correta? É onde ficou o I. E vamos ver. E fazemos este swap. A última iteração desta recursividade é este swap. E cá está. Neste momento fizemos uma primeira iteração. E o que é que nós temos a certeza aqui? Que à direita, à esquerda do pivô é menor ou igual que ele. E à direita é maior ou igual que o pivô. E na verdade isso está a acontecer. E isso significa que neste momento o 3 nós temos a certeza que ele está na posição certa. E achamos a primeira posição para um dos elementos, o 3. Então vamos entrar na recursividade. E aqui começa a tal parte de dividir e conquistar. E como é que nós dividimos isto? É em subarrays. E o subarrays é o subarray da direita, da esquerda do pivô e da direita do pivô. Então, para nós não nos perdermos aqui, vamos pegar nesta primeira parte e vamos trazer aqui para baixo. E vamos repetir o processo. Vamos pegar aqui nestas setinhas, vamos trazer aqui e vamos repetir este processo. E novamente, qual era o primeiro passo que nós tínhamos que fazer? Selecionar pivô. Qual foi a nossa regra? O pivô a ser escolhido era o último. Ora, a primeira iteração que nós tínhamos que fazer aqui era o J é menor ou igual que o pivô? É sim. Mas aqui vai acontecer uma coisa e depois nós vamos perceber porque é que isto acontece no algoritmo.
Então, se é igual, se é menor, eh, não, perdão, gente, se o, se o, o J é, se o J é menor ou igual que o pivô, o que nós temos que fazer é, basicamente, como não temos mais, tínhamos que seguir com o J para a frente. Mas como nós não vamos selecionar o J porque não temos mais posições para ir, porque nós nunca avançamos para o próprio pivô em si, basicamente a nossa iteração acabou. Então o que vai restar aqui é fazer o swap entre o I e o J. Gente, eu vou repetir aqui, provavelmente este passo ficou um pouco confuso. Eu vou tentar repetir novamente. Vamos lá. Chegamos aqui à parte de selecionar o pivô. Selecionamos o pivô. O nosso elemento é maior ou igual que o nosso elemento atual é menor ou igual que o pivô? Não. Nós avançaríamos. Como nós não temos mais nada para avançar, o nosso, a nossa navegação linear acabou. Então chegamos àquela parte que trocamos o elemento que está no nosso i pelo pivô. Chegamos basicamente à parte final da recursividade, só tinha os dois elementos, foi muito rápido. E o que é que acontece? Fazemos este swap. E temos a certeza com isto que o um já está na posição certa. Porque a partir do momento em que fizemos o swap do pivô, é porque ele tem a posição certa. E basicamente esta iteração acabou. Como só temos um elemento do lado direito, também por consequência, também descobrimos esta posição. Simples assim. Basicamente, saímos da nossa call stack, da nossa recursividade, já temos esta parte aqui toda ordenada. O que é que resta fazer? Outro subarray. Vamos para este subarray que aqui está. E para nós não nos perdermos, vamos pegar aqui nele e trazer para baixo. Primeira parte da nossa iteração é selecionar pivô. Qual é que é o pivô? O último elemento, porque nós assim definimos. Vamos pegar as nossas setinhas e opa, vamos lá. E vamos continuar. J é menor que o 21. E aqui é mais uma situação engraçada que acontece do algoritmo. Sim, e nós vamos seguir ao pé da letra. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer swap da posição I com J. Isto aqui, vamos trazer isto. Ah, boa. Esse. Ah, ele não. Nossa, o post-it não representa. Tudo bem, vamos lá. Então, este swipe que está aqui basicamente é trocar o 13 pelo 13. Basicamente, ele não, nós vamos ver lá no código, é isso que acontece, mas aqui ele fica na mesma posição. E o que aconteceu aqui depois disto é avançamos com o i. Depois, após o swap, este swap entre os cursores, entre os ponteiros, o i avança. Mas o j ainda não tinha avançado. E está tudo bem. Passamos para a próxima iteração, avançamos com o j. J é o elemento 5 é menor ou igual. Opa, gente, eu fiz aqui alguma confusão. Não fiz? Fiz sim. Perdão, gente. Porque eu. Ah, sim, não está certo. Porque o tese é meio. Perdão, está certo, gente. É, não, tá Novamente, certo. Você é o está certo. mesmo. Aham. Que é a comparação com o pivô. É. Obrigado, Marcelo. J é igual, menor ou igual que o pivô? É sim. Então fazemos este swap. Mais uma vez, é aquela situação um tanto quanto esquisita, que é do próprio algoritmo, mas acontece na mesma e avançamos com o I. Voltamos a avançar com o J. Acontece a mesma situação porque nós estamos a comparar o set com o pivô. Avançamos com o I e avançamos com o J.
Pronto. E este é um pormenor interessante. Nós agora vamos fazer novamente a comparação e o que é que vai acontecer? Ele fez este swap, na verdade, que é dele com ele próprio, e avançou com o I. Mas o J ficou na posição porque o J não passa para o sistema de interação. E o que é que vai acontecer aqui neste caso? O pivô também vai trocar com ele próprio. Mas na verdade, como acabou a recursividade, basicamente definimos que está a posição certa. Quando chegarmos ao código, vamos ver porque é que isto acontece. Mas é interessante nós termos esta ciência que isto pode acontecer, realmente. Ora, temos mais um elemento selecionado. O 1, o 3 e o 21. O que é que nos resta? Outra coisa importante, gente, é quando nós saímos desta recursividade, o pivô que nós retornamos é onde é que ficou o ponteiro I. Ou seja, o pivô está na posição 7. O subarray que nós vamos fazer é excluindo o pivô. Ou seja, vamos ficar com este subarray que aqui está. Vamos novamente repetir o processo. Selecionamos pivô, trazemos aqui os nossos ponteiros e vamos fazer esta comparação. 13 é menor que o pivô? Não. E reparam, enquanto aqui avançou primeiro o I, neste caso avançou primeiro o J. 5 é menor que o 6? Opa, é. Então o swap é entre quem? Entre I e J. Repetindo, gente, quando nós fazemos isto, sabemos porque é que o I move. O I move porque sabemos que nesta posição, de certeza que já não vai ficar o pivô. Porque o 5 é sempre como referência, o pivô é trocado com referência ao I. E então podemos mover o I para a frente. Foi por isso que aqui em cima o I moveu primeiro, porque nós já sabíamos se o pivô eh, era maior do que o que nós tínhamos naquele momento, então o I avançava. Vamos lá? Agora, o 13 é menor que o pivô, não? A gente avança com J. O 7 é menor que o pivô, também não. Opa, o J não avança mais à frente. Neste momento, sabemos que podemos fazer a troca entre o pivô e o ponteiro I. E temos mais uma posição encontrada. E mais uma Nossa, vez, diga, diga. eu provavelmente perdi uns 5 10 minutos aí que eu tava subindo pra cá, mas o pivô, ele tá sendo sempre o último item do array? Nesta abordagem, e aí vamos falar mais Tá. à frente, que existem várias formas, vários approaches para selecionar o pivô. Pode ser o primeiro, pode ser o último, pode ser um elemento Uhum. random, pode Mas o ser. restante o restante das operações são as mesmas. Você sempre Sim, compara com o pivô. sim. É sempre comparação com o pivô. O Uhum. entretanto, e eu disse isso no início, Giovanni, um pivô ideal, se nós pensarmos num array, seria que o pivô fosse a moda. Só que para você saber a moda, você teria que ter um conjunto de dados ordenado. Mas a ordenação, por exemplo, é o problema que nós estamos a resolver. Você não vai conseguir por aí. Por isso, ou seja, Uhum. nós vamos meio que aqui neste exemplo escolher da forma mais simples, mais ingênua, escolhemos o último, basicamente. Bom, mais uma vez, aqui temos uma verdade comprovada. À esquerda, menores, à direita, maiores. E também temos outra verdade que é o pivô ficou sempre na posição I, porque no final da recursividade o pivô troca com o ponteiro I. Selecionamos, pronto. Uma das verdades do nosso algoritmo é quando um subarray só tem um elemento ou zero, ele por si só é ordenado. Ou seja, este também acabou por consequência, também já estar ordenado.
Sobrou-nos o subarray da direita. Vamos lá. Ele também está ordenado já, mas é por calhou. Mas vamos fazer a iteração. Vamos trazer para baixo e vamos, perdão, selecionar o nosso pivô. E ponteiro, ponteiro. Vamos seguir o algoritmo. Elemento atual menor ou igual que o pivô. Opa, sim. Swap do ponteiro I e J. Só que como estão a apontar para a mesma posição, é swap dele próprio. E avançou o I. Como avançou o I, vai acontecer também a mesma coisa. No final da partição, que é uma é técnica que é muito comum chamar quando falamos de quicksort, uma das partes que falamos é a partição, que é isto que nós estamos a falar. Se vocês lerem alguma documentação ou alguma coisa, é muito comum ler o termo particionar. Então, a última iteração é o quê? Trocar o pivô com o elemento selecionado que é o J. Só que é ele próprio. Então, lá está. Deste lado, o elemento no array por si também está ordenado e, se nós formos ver, temos o nosso array ordenado, que é o quê? 1, 3, 3, 5, 6, 7, 13 e 29. Gente, eu espero que de alguma forma tínhamos conseguido apanhar aqui alguma ideia no, no whiteboard. Eu entendo que à primeira vista seja um pouco complicado, mas antes de nós passarmos já para o debug aqui no código, eu gostava de saber se alguém tem aqui alguma questão, se alguém quiser perguntar alguma coisa e vamos tentar deixar isto ainda mais claro com o código. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ou trocar alguma ideia? Bom, então vamos partir aqui para o. Aquela animação lá do site de Sam Fiora, Nelson, ela faz algum sentido, como você acabou de mostrar? Chegou a dar uma olhada? Deixa-me ver qual delas é que você fala. A do site verde lá. Aqui? Isso. Boa. Vamos lá. Eu vi que ele mostra um I e o J aí. Esse... Ah, a abordagem que ele traz aqui é uma de outras abordagens que é, em vez do I e do J começarem na mesma posição, o J vem convergindo da direita para a esquerda e o I vai convergindo da esquerda para a direita para no fundo deixar a mesma posição. Ela acaba por ser, no fundo, a ideia é a mesma, é tentar achar a posição certa do pivô para ficar à direita e à esquerda. Das implementações que eu vi e daquilo que eu estudei, esta implementação que eu mostrei aqui, os dois partindo do mesmo lado, da esquerda para a direita, algumas heurísticas dizem que ele faz menos swaps, mas aí Uhum. tínhamos que ter algum... Quem estudou matematicamente esta parte sabe dizer isso melhor que eu sei do que eu. É só uma outra implementação de fazer. Uhum. Mas se você ver aqui, é basicamente o J e o I convergem em situações opostas. Mas ponto importante, e esta parte que ele está a fazer aqui, está a assinar as barras roxas e as outras ficarem desvanecidas, é a parte do particionamento. Quando esta iteração acaba, uma coisa é obrigatória. No final da partição, o pivô tem que estar no centro dos menores e dos maiores elementos. À direita Uhum. dele, maiores, à esquerda deles, menores. Não quer dizer que à esquerda esteja já ordenado e à direita já esteja ordenado, porque essa é a tal divisão para conquistar. E, no fundo, é, é o que aconteceu aqui no nosso o whiteboard. A dada altura, por exemplo, aqui encontramos uma posição, isto era uma verdade absoluta, mas ainda não estava propriamente ordenado. Mas
À direita e à esquerda estavam maiores e menores. Esta é a verdade absoluta tem que acontecer em cada partição. A outra approach que nós. A partição é sempre do mesmo tamanho, nossa? Não, 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 não. Depende do pivô. Lá está. Por isso é. Imaginamos. Você viu aqui? A partição aconteceu. Só que foi uma partição desequilibrada. É que ficou zero Hum. elementos para a direita e todos Eu, os eu, elementos para a eu, esquerda. eu perdi a primeira parte ali, mas como você move para a próxima partição assim que você termina uma? Acho que foi exatamente a parte que eu perdi, desculpa fazer você Pode voltar. repetir que eu não percebi. Ali quando você faz o 1 e o 3, né? Lá no começo. Como é que você moveu pro 13? Como é que nós movemos o 13? Primeiro eu tô perguntando o que você falou bem no começo, que foi a parte que eu perdi. Ah, como é que nós. O 13 ainda aqui não moveu. Tá falando no começo aqui, esses dois aqui. Esses dois seriam esses dois, certo? Certo, certo. Tá. Oh, Da onde? Eu vou repetir novamente. Deixa-me só também Ok. ver aqui a questão do Enzo. A partição pega todos os números atrás do pivô e todos os números à frente do pivô. Exatamente. Isso é um ponto importante. Quando você faz a partição, aqui vai acontecer a primeira partição, porque na primeira iteração não houve ainda partição nenhuma. Ou melhor, a nossa partição eu errei por completo. É como se fosse uma partição do zero. E então, porquê, respondendo aqui a você, Enzo, porquê que aconteceu esta partição? Porque nós temos a certeza absoluta que o 3 ficou na posição correta. Então nós nunca mais tocamos nele e vamos pegar o sub-ré da esquerda e da direita. Mateus, Giovanni, vamos aqui novamente. Vamos fazer só esta interação. E deixa-me. Eu acho que o swap que aconteceu aqui. Eu vou trazer aqui o valor original. Estes valores foram pensados, gente, que é para bater certo até com o debug que eu vou fazer a seguir no código. Por isso, o exemplo meio que foi preparado. 13, 1, 7, 6 e 3. Vamos lá. Vamos tornar verdinho. E começo de tudo, Giovanni, nós temos aqui os nossos dois ponteiros. Uhum. Vamos selecionar pivô. E a nossa regra aqui, pivô, último elemento. Porque nós podemos escolher e escolhemos. Então, a primeira comparação que nós vamos fazer é o 5, o elemento corrente do J, é menor ou igual que o pivô? Não. Então, isto que aqui está não acontece. Uhum. Temos o J no 3. É menor ou igual que o pivô? Opa, é. Vamos fazer isto. Então, se o que acontece aqui é trocamos J por I. Giovanni Uhum. pergunta: quando isto acontece, nós não temos a certeza absoluta que daqui para trás é menor ou igual que o pivô? Uhum. Então, significa que, pelo menos, a posição zero já não é candidata a ser pivô. Porque, não se Uhum. esqueça, porque o I é onde vai determinar a última troca do pivô. Sim. Pronto. E ainda bem que você fez essa pergunta, que assim dá a oportunidade de tentar explicar um pouquinho melhor, porque ele é mesmo chatinho. Vamos avançar novamente Aham. com o I, com o J, perdão. Aham. É menor ou igual? Não. Avançamos. É menor ou igual? Não. Opa, houve aqui. Há aqui Uhum. mais um elemento menor que o pivô. Se há mais um elemento menor que o pivô, swap. Qual é o objetivo? Que nós Uhum. consigamos arranjar todos para a esquerda, nós com o pivô. Então já tenho esta Uhum. certeza absoluta. Uhum. Eu acho que Ó, eu agora estou entendendo onde você
tava lá na frente, mas continuei. Vamos lá. Mas aqui não se cumpre, aqui não se cumpre, Uhum, e isto não acontece. O J nunca passa para o pivô. O I sim, o J não. uhum. Então, Então, você vai ter uma variável, uma terceira variável aí que você sabe quem é o pivô, né? No código. exato. Tá bom. É, pronto. Então aconteceu isto. Simplesmente Uhum. aconteceu isto que aqui está. É, E porque então você tive. já fez a comparação lá atrás antes, né? Então, se fosse para se o 21 fosse menor que o pivô, já teria sido trocado, né? Uhum, uhum. Deixa-me, qual foi? Era assim. E então, Tá. este, pronto, ficou isto que aqui está, Giovanni. Chegamos a esta iteração que aqui Uhum. está, exatamente igual. Vamos lá. O que é que acontecia aqui? Tínhamos isto para acontecer. Vamos lá. E aqui acontece algumas coisinhas meio, diria, esquisitas, mas faz sentido. Vamos selecionar o nosso pivô. Tá, então, só antes de você continuar, a primeira iteração que você terminou, ali seria o final da recursão. Exato. Termina a primeira Então, o teu repetição. aumento de teu, a tua condição de parada é a troca do pivô. É É quando quando você. você chega no pivô. Isso. É quando você não tem mais iteração, você achou a posição certa do pivô. Isso aí. Sim, mas não, E essa condição é exatamente quando você bate no pivô, né? Porque sim. você vai andando até chegar no teu pivô original, Uhum. aí, Uhum. puta, achei ele. Então, quer dizer que não tem mais o que eu fazer. Então, o Isso. que tem que eu fazer agora é justamente pegar meu pivô e fazer o swap com o i. Isso E é aí. isso você sabe que é só parada. Uhum. Perfeito. Fazendo isso, o que é que você faz? Opa, então eu sei onde é que está o meu pivô. O meu pivô vai estar sempre, ponto Aham, importante, sempre nas posições I. aham. Ou seja, Eu tenho uma dúvida força. em relação à nomenclatura aí das coisas, porque quando você está na primeira interação, você chama de pivô o cara do o último índice, né? O 21 no caso. Uhum. Mas daí, eu não sei se eu entendi mal, mas você também chama o i de pivô. É que o i É, é o candidato a ser a posição pivô. então eu vou refazer. É o que o Giovanni disse. É só chamar. Então, disse de forma errada. No final desta interação, o pivô ficou na posição I. Isso. Tá, Então, eu não vou chamar o I de pivô. Eu só vou dizer que a posição certa para o pivô no final é onde está o I. Uhum. tá, beleza, entendi. Mas só no final desta iteração. Ok, Marcelo? Somente no É final. meio que tecnicamente, o último elemento que você seleciona, ele não é o pivô, né? Ele é só uma referência para Hum, você achar aonde o pivô deve ficar. ok? Porque o pivô, de certa forma, é- a gente chama de pivô, mas ele é de fato onde você quebra a partição, né? Que você estava falando antes. Por isso que Isso. talvez ele é o nome de pivô. Mas, Hum, Marcelo, o jeito que eu entendi foi tipo, você pega o último só para ter uma referência. E aí o Nelson está chamando ele de pivô, por enquanto. uhum. E aí o i, conforme você vai fazendo as operações, o i vai andando para onde potencialmente o pivô é para ficar. E é assim Perfeito. que você termina a sua recursividade, no caso, vai ter uma recursão, você vai pegar o teu cara de referência e colocar aonde ele deveria ser. Então por isso que ele chama o último de pivô, porque o pivô, ele começa no final. E aí você tem que achar o melhor lugar que ele tem que ficar. O melhor que ele vai ficar é Entendi. onde o i parar. Perfeito, entendi. Perfeito. É 100% isso, Giovanni. É muito bem explicado, é isso mesmo. Agora, esta iteração, Giovanni, Uhum, nós também estamos fazendo aqui uma troca. Ok, estamos na posição zero. O uhum. 3 é menor que, que o 1? Pivô, não. Não. Então, aqui nesta situação, o que vai acontecer? Não, espera aí. Exatamente.
O 3 é menor que 1. O que O acontece é J que avança, né? o J. Não, é que ele nem avança. O J É, nunca consegue ele, passar. ele deveria avançar, né? Porque o 3 é maior. Mas como não tem mais pra onde você ir, quer dizer que você já parou. Exato. Ou seja, é isso aí. Você parou no loop, onde é que ficou o I? Ficou Uhum, onde do é que ele tem que 3. ficar. Então, faz o swap. Isso aí. Tá. Ora, se achamos a posição certa para este pivô, um array com um elemento também por si só está ordenado, porque foi esta Uhum, divisão que sobrou. Por consequência, este também uhum. ficou. Porque você concorda que à esquerda do pivô não tem nada, mas à direita do elemento tem um array só com uma Só tem posição. um. Uhum. Mas um Mas o array com código uma... você vai acabar, no código você vai acabar entrando nele, vendo que é um e retornar ele mesmo, né? Uma coisa assim. Na verdade, você vai ver que está ali um guardrail que permite fazer isso. Ah, tá, Mas é isso, Giovanni. É isso. Vamos tá. pensar que é isso. E aí você vai para a segunda parte, que aí você começa tudo de novo, né? O 21 se torna a tua referência, né? O teu pivô temporário. E é isso Na, aí. na, na verdade, o 21 seria o seu pivô temporário, de certa forma, né? Consegue fazer isso aí mais uma vez, só para a gente Sim. Porque isto aqui acontece mais uma fixar? situação caricata. Aham. Que é o quê? Então, aí, só para ver se eu peguei a ideia, Nelson. A gente vai pegar, então, é o J que a gente compara? É o J, É. né? É. Então você pega o J, que é o 13, a gente vê que o 13 é menor que o 21, Sim. né? E aí a gente não faz nada. A gente só anda com o J. Não. Porque Por que quando não? O J é menor que o pivô, há um swap entre o J e o I. Ah, tá. Só que onde é que está o J e o I? No mesmo lugar. Então o swap é deles próprios. E quem avança Entendi. primeiro, neste caso aqui, o I está a avançar primeiro que o J. Mas eu vou ser a seguir avança logo. Aham, tá. Acontece a mesma coisa. Está a acontecer a Aham, mesma coisa. sim. Está a acontecer a mesma. Perdão, quero avançar primeiro com este e este. Neste Aham. caso aqui, Giovanni, isto é importante, você vai ver no código, pelo menos na implementação que eu tenho, que o J, o I sim avança para aqui. O Uhum, J nunca avança, mas o I pode avançar. uhum. Então o Mas que é aí que você vai está trocando acontecer? você com você mesmo, né? Então, basicamente, essa sua iteração está te falando que o 21 é o maior elemento do teu array, né? Então ele deveria ficar lá mesmo. Exatamente. Tá? E aí, nesse caso, ele se torna azulzinho, né? Exatamente. Tá? E aí você começa o próximo iteração, então, seria os outros restantes. Que aí consegue copiar de novo aí, só pra gente... Claro, claro. Então, se é assim é, vamos. O, Vou o que fazer é que você repetir tudo, acontece? Nelson, mas vamos lá. O que é que acontece? A partição é de Aham. pivô para trás. E onde é que está o Ou pra pivô? frente, né? Ou para a frente, perdão, exatamente. E aqui Aham. há uma situação meio que desbalanceada, mas pode acontecer. Tá. E aí, de novo, o 6 vai se tornar a referência do nosso vermelhinho. Sim, Aí o I e o J começam no primeiro, novamente. Aí a gente vai comparar o J com a referência. A gente vai ver que nesse caso agora acontece do J ser maior do que a referência, o que significa que você tem Aí o J vai pra frente, é isso? isso. isso. O J vai para frente. Aí É, ele compara com o 6. Ele Isso. é menor. Ele é menor, então faz o swap então, do I com o J. Então vai trocar o 13 pelo isso, 5. exato. Ah, E Aí o I anda. quando faz o swap, o I anda também. É isso. Uhum. por, porquê? E este é o ponto interessante de nós fixarmos isto. Porque nós temos a certeza que nesta posição para trás, desta para trás, está Sim. tudo menor que o pivô. É porque você está fazendo um menor, né? Você não está fazendo menor igual, né? Então, mesmo se fosse menor igual, mas No menor tecnicamente igual você está fazendo um também. menor.
É o menor Uhum. igual, Nelson? Não É vai? menor ou igual. É, os testes que eu fiz vai dar igual. A razão para usar a menor igual é para que o array não ficar tão desbalanceado. Tá. Foi daquilo que eu também estive a estudar. Em Uhum. teoria, quando se faz menor igual, ele tende a ir mais, quando fazemos a partição, mais balanceado. Mas, Tá. Ele mas organiza pronto. melhor, eu acho, né? Porque não se pode Uhum, Entendi. ficar um igual ao pivô lá pra frente. uhum. Uhum. Então, fazemos isto, Aí o avançamos. J, de novo, compara com. Ele é maior nesse caso, Uhum. então não se faz nada porque você não tem mais para onde avançar o J. E aí, como você acabou, a tua referência vai para onde está o I. E aí, tecnicamente, você teria uma partição para cá e uma partição para cá. Só que, igual você falou, você tem um guarda lá que, como esse cara ele tá sozinho, quer dizer que ele também já está ordenado. Exatamente isso, Giovanni. É, Porque, aí aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Tipo, você vai ter o I e o J, você vai comparar o J com esse cara, e você vai trocar o J com. Ah, não, o I vai avançar nesse caso. exatamente. Como avança, faz só porque ele próprio Uhum. e É, porque o 7 ele é menor do que o 13. Isso. Se é menor do que o 13, é, faz o swap e avança o I. exatamente, porque ele aqui fez swap com ele próprio. É. O primeiro fez swap com ele próprio, por quê? Vamos lá, vamos trazer aqui para vermelho. Porque Porque faz o swap 7 é com o I e menor, o né? J. Ah, sim, Toda sim, vez que sim, o sim, sim, J é sim. menor que a referência, você faz o swap entre o I e o J. Sim, 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 Então, e sim, você sim. continua Ele, fazendo isso, né? ele, entendi, entendi. É que É, a tua na anotação verdade eu ali, né? esqueci. A tua anotação ali de I mais, J mais, eu acho que tá confundindo. Nossa. Tá, porque Faltou um tabzinho ali é, daí. é, 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 tentei lutar o Giovanni Marcelo, mas o Winscal, quando resolve pre- pregar aquelas partes. Veja, tá. Ah, saquei. Coloca pontinhos. Nossa. Vou lá. É, boa. Ai, toma. Quero ver tirar agora os pontos. Ah, agora faz um pouco mais de sentido, nossa. Porque eu tava É, pensando, pô, mas enquanto o que é EL? Elemento. elemento, perdão. Ah, Porque o J J. guarda Hã? índice, o pivô guarda valor. Você vai ver no código. É só isso. Ah, pode crer. É aquele que é Mas, que é o valor, né? Esse que é o valor e não o Vo- índice, né? Você lembra-se mas, quando você disse há mas você pouco? não chega a fazer o. Ah, bom, eu, né? Curioso ver a implementação agora, mas eu acredito que na implementação você não vai ficar criando novos arrays, você vai ficar só trabalhando com ranges, né? Então, como ele tem um approach recursivo, Ah, você vai ter que. Ah, eu por si só queria ter lá um novo array, né? Mas é só porque tem ah. a parte recursiva. É, Mas na mas iterativa, mas né, mesmo não é por si, você poderia passar o array e passamos. todo Na verdade, e. passamos. Eu não queria. Você tem razão. Ah, tá. E trabalha com ranges, né? Tipo, você vai Sim, daqui até lá. Se você terminou a partição por um início e fim, né? isso, isso. Entendi. Mas, bom, curioso pra ver por que que o pivô só pega o valor, sendo que no final você vai ter que fazer o swap. Uhum. Tá, Vamos aqui para o código, gente. bora. Bora, bora, bora. Bom, vamos lá. E o código é bem Vai, então, simples. velho. Vamos tirar aqui isto e vamos trazer aqui o nosso debug. Gente, eu usei aqui o mesmo dataset, mesmo para nós conseguirmos. Vamos tentar fazer aqui aquela brincadeira de sempre. Tentar colocar aqui o whiteboard lado a lado, só para ter
tentar deixar aqui a coisa um pouquinho mais. E vamos tentar novamente trazer aqui os valores iniciais, só para deixar aqui a coisinha um pouco mais interessante. 13, 1, 7, 6, 3. Vamos lá, vamos apagar, verde, e vamos lá. Opa, dá para ver aí bem, gente? Se Uhum. calhar eu vou ter que fazer assim um pouquinho assim, para na hora de começar a fazer aqui o debug, ter, es- ter Va- espaço aqui. Vai pelo código primeiro, né? Depois a gente entra no debug, só pra não ficar. Pra gente entender o código primeiro. O código, então vamos lá. Bom, gente, aqui é só no fundo, eh, na primeira iteração, a determinar o tamanho do array, mas isto acontece unicamente na primeira vez, enquanto Uhum. o nosso left começa na posição 0, o right começa no tamanho do nosso array. Depois Uhum. disso, começa a recursividade e começa a parte daquela brincadeira que é o quê? Per- Pergunta besta de Python. Não dá pra você colocar isso aqui? Não, porque não. E a C Sharp e a coisa também não, porque era. Ah, Porque é eu imagino que não, mas Python é tá fazendo dinâmico. tanta mágica. Exato. Não, Vai pois, que. vai que. Não, do Python não me surpreendia. Mas não. Porque, Faz sentido. então, Boa. gente, não é aqui que está o segredo. Basicamente, aqui é um dos primeiros guardrails que permite-nos o quê? A tal história do array só com uma posição ou array com 0 posições. Basicamente, Uhum. vocês conseguem entender que é este guarda-chuva que nos vai proteger, porque se left é igual ao, Uhum. ao maior, primeiro, se for maior, é porque passou à frente, se for igual, é porque só tem um Uhum. elemento. Então Uhum. tem que ter pelo menos o left menor que o right, pelo menos dois elementos. Faz E sentido. este nome que aqui está é um nome muito comum dado no Quicksort, que é a iteração de partição. E vamos Hum. reparar aqui uma coisa: quando nós retornamos pivô, é aqui que nós fazemos as divisões dos subarrays, que é o quê? Pivô menos um, que é o quê? Se nós temos isto aqui selecionado, entramos na recursividade, pivô left até right, fazemos esta recursividade. É aqui Uhum. que acontece esta magia. Tá. Se você Técnica, tecnicamente fica confuso, né? Partition. Porque tecnicamente isso aqui é uma partition, essa aqui é a outra partition, né? De Uhum, certa forma. É. uhum. Fica confuso esse cara se chamar partition, mas tudo bem. E aqui, lá está, o right, Uhum. que é o último elemento, e é o último elemento do right porquê? Porque nós já podíamos ter esta parte ordenada e nós só estávamos a trabalhar com este subarray que aqui está. É por isso que Uhum. neste caso é o right que é o último elemento deste subarray possivelmente podia ter sobrado. Uhum. E começamos com o left, que é o início. A mesma história. Se só tivéssemos sobrado este subarray aqui, o Uhum. primeiro elemento seria isto. E é por isso que começa em I. Uhum. O J também começa no left, ou seja, o I e o J começam na mesma posição. E aqui, Giovanni, está a tal questão que eu tinha. Ponto importante. Esta questão aqui do Python do range, o right é Right, é. exclusivo. Uhum. Então já Por faz isso o que você falou automaticamente, né? por isso é que o J, vamos pensar que o J está em pivô. Gente, eu estou a falar aqui dos detalhes de Python, mas isto a implementação é exatamente igual na outra linguagem. Sim. Nós escolheríamos com for.
Uhum. Seria Exemplo, o caso de você fazer um menor que right, em vez de ser menor igual. e isso aí. Ou seja, é por isso que o J nunca faz isto. O J Aham. fica aqui. Mas há a possibilidade do I fazer isto. Por conta disso aqui. Por conta disso aí. Exatamente. Uhum. E neste aqui está os possíveis swaps entre I e J. Uhum. Aliás, é claro, é I e J. Ou seja, podia ser este swap. Obviamente que não seria este, mas pronto. Já Uhum. aqui está o swap entre o I e o right. Porque right é o pivô e Uhum. o I é o candidato. É porque aqui é aquele caso, né? Você vai ficar nesse for aqui até você não puder mais. Se você saiu desse for, significa que é a hora de... Acabou, né? Então é a hora de você arrumar o seu pivô, né? Basicamente. E aqui é basicamente o que a gente foi brincando, né? Foi andando com o J, aí se a gente tá andando com o J e o J é menor que o pivô, a gente inverte o I com o J e anda o I. E aí depois acabou isso, o I troca-se com qual que seja o teu final, e aí você retorna o teu I porque você quer o pivô aqui em cima, porque o pivô vai servir de faca aqui, né? Pra tua próxima iteração. É mesmo isso. É a faca que divide. Exatamente. Não, é isso É, mesmo. No fim, o código, eu não tinha visto o código, né? Eu só achei o código até mais complicado. Sim, você assustou. Não, Giovanni, o código é muito simples, o conceito é muito simples, a iteração e movimentação e a explicação, Aham, à primeira vista, que é muito chata, que a gente se perde nas recursividades. Mas aham, o conceito, primeiro o conceito, quem pensou é genial. sim, Como é que alguém conseguiu visualizar estes movimentos? Mas era tudo muito pois é. simples. Vamos brincar um pouquinho, só para ver a coisa acontecer? Bora. Antes disso, alguém ficou com alguma dúvida no código? Tem algum detalhe de Python que eles não conhecem? Opa, eu acho que toda a gente está em casa com Python. Fala lá, então. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, isto é o que ele guarda, ele só acontece a primeira vez, não interessa. Aqui, como é óbvio, é verdade absoluta, zero. E Uhum, vamos tirar isto aqui, vamos tirar isto aqui e vamos lá. Primeira partição, gente. Esta variável só está aqui para se tornar explícito, porque na verdade vocês concordam que isto podia ser feito diretamente aqui. É só para Ah, ficar tá. mais. Agora eu entendi o porquê que o que você falou que a gente só quer o valor. Mas né, é que, na verdade, a hora que você Não, falou isso, eu achei que na hora que você fizesse o swap aqui embaixo, você faria o swap do valor. Tipo assim, você colocaria o valor no i só. Não você, mas você de fato faz o swap, né? Dos dois valores. Eles se invertem. Mas você na só ver- fez aqui só por uma questão de não ficar toda hora indo visibilidade. aqui? É, para tornar evidente a Tá. coisa. Aliás, um approach que eu trago a seguir é só uma diferença, você vai ver que a coisa está diferente. Vamos lá. Selecionamos pivô, pivô selecionado e o pivô Uhum, selecionado foi o 3. Ótimo, temos aqui. Começamos com o I a zero, perfeito. E vamos trazer aqui a coisa como deve ser. Você consegue mover aqui, Giovanni? consigo. Deixa eu entrar ali. Deixa eu... Opa, obrigado, Giovanni. Ah, apareceu eu aí. Boa. Opa, pô, vamos Vai lá. lá. Então vamos lá. Temos aqui o valor 5 é menor que o 3. Não, então quem avança é o J. O que é que significa? Uhum, Que eu não vou entrar dentro deste if. E avançou. J, cá está mais um. Vamos comparar. Opa, aqui já acontece qualquer magia. Porque uhum, menor é igual. Então vai acontecer é exatamente swap.
E, gente, vamos ver aqui o 3 a trocar com o 5 aqui. E, opa, 3 e 5 trocaram, avançou e. E cá está. Vamos avançar agora com o J para a posição 2. Não entra no if. Não entra no if, não é? Opa, aqui vai entrar. Então, vai haver este swap e isso aí. E o i avança. Novamente, aqui não acontece nada. Agora, neste momento, temos o J na posição 6, que é a última iteração dele. Também não vai acontecer nada e vai sair fora do for. Onde é que está o I e o J? Vamos lá. O J ficou na posição 6 e o I na posição 2. Ora, vamos ver aqui. Posição 2 é o 21 e o nosso pivô, que é o right, está na posição 7. Simples assim. Qual é o índice que nós retornamos aqui? É o índice 2, que aqui está. Então, vamos ver esta magia que a acontecer, que é, dentro deste pivô, nós temos aqui um 2 e que nos Uhum. vai auxiliar nas partições, que é o quê? De left, ou seja, de 0 até pivô menos 1, ou seja, da posição 0 à posição 1, estamos na primeira partição, de pivô mais 1, se o pivô está no 2, significa 3, até right, temos a partição 2. E é que, opa, perdão, deixa-me acertar aqui. Ótimo, ficou. E é aqui que acontece. Mas vamos para a primeira iteração. Nossa, vamos lá. Esta condição nunca mais acontece, porque agora o right traz valor e o right traz valor de 1, Uhum. porque ele está até aqui. Uhum. Vamos lá, right e left. Esta condição ainda não se cumpre, então nós podemos Uhum. avançar. Entramos aqui dentro da partição, em que nós trazemos o right com 1 e o left com 0. Ou seja, o nosso pivô acaba por ser 1 e Consegue vamos. clicar fora ali, Nelson, no board, só para não ficar aparecendo a toolbox ali? Perdão. E boa. Ótimo, ótimo, perdão. Então, vamos lá. O J ainda não apareceu, vai aparecer agora. O J está na posição 0 e Uhum. ele é menor? Não. Então ele não faz nada. Uhum. Mas como o J só pode ir até right e right é 1, mas o range faz exclusivo, ou no Uhum. for até menor, então ele vai saltar fora, o I fica na Uhum. posição 0 e acontece o swipe. Opa, e temos o nosso I na posição 0. Vamos lá. O que é que vai acontecer agora aqui? Left 0, pivô 0. Então pivô meio que vai entrar aqui com a condição de left 0, right menos 1. E temos o nosso guardrail. Vamos lá ver se acontecer. Left 0, right menos 1. E está tudo bem, Uhum. porque o nosso right, este guardrail, chuta fora, Uhum. desempilhamos da stack, vamos passar para o lado direito. Que é o 3. Exatamente. E o 3 tem o quê? Pivô 1 e right. Não, pivô 0 e right 1. Só que vai Uhum. acontecer a mesma coisa. Ele vai identificar que é o quê? Ora, se left e right estão na mesma Uhum. posição, significa que só temos um elemento. E é por isso que este guardrail aqui funciona. Gente, ter isto assim, ou ter a condição invertida, com left menor que right, e isto tudo lá dentro, é exatamente a mesma coisa. Eu só quis deixar explícito o conceito de Uhum. guardrail, ou saltar fora assim que possível. É Uhum. só, É que se você deixasse ele entrar, ele só ia retornar o mesmo cara e não ia fazer nada e... é, é só Uhum. Faz mesmo para sentido. deixar a coisa bem explícita. Vamos Uhum. lá, desfazemos, voltamos agora para o quê? Desfazemos a stack, voltamos a esta interação que aqui está.
Tanto é que temos Uhum. pivô com 2, porque está aqui o pivô, e Uhum. temos o right aqui. Uhum. E vamos entrar nesta, ou seja, temos aqui 3 e right. Estamos a entrar nesta iteração. Particionamos, pivô 21, cá está. Uhum. Deixa-me ver uma coisa. Pivô 21. Foi. E então vamos lá. E agora vamos interagir. Deixa-me fechar isto. Vamos interagir aqui. J está na posição 13, é menor que 21, é. E aqui vamos ver, vamos ver esta parte aqui, que aqui acontece muitas vezes ele fazer swap com ele mesmo. Uhum. Importante. O J é menor que o pivô. Então nós estamos a ver aqui que temos I e J na mesma posição. E Uhum. realmente isto acontece. Só que Uhum. o 3 não se mexe. Vamos ver aqui isso acontecer. Aqui, pronto, são dos 3 seguidos, mas vamos lá. Mas, e esta é aquela questão em que o I avança primeiro que o J. E vamos ver aqui. Uhum. O I avança primeiro que o J. Avançou, só que o J avança imediatamente. Pronto. Vai acontecer a mesma coisa, em que o 5 é menor que o 21. Faz novamente swap dele com ele mesmo. Gente, o que é que nós Uhum. podíamos fazer aqui? Nós podíamos pôr aqui um if a dizer I igual a J, então não faz este Avanços. swap. Uhum. Podíamos fazer, podíamos, está tudo bem. Quem se Uhum. sentir mais confortável, ou até podíamos colocar aqui. Não, exato, é isso. Vamos lá. Avança o primeiro o I com o J e o J avança imediatamente a seguir. Gente, acontece estas coisinhas aqui, nesta implementação. Existem outras variações? Existe. Mas a essência é exatamente, é mais ou menos isto que aqui está. Mais coisa, menos coisa. Vai acontecer novamente a mesma história. O I E vai avançou, primeiro. o J. E agora vamos ver em que o J não avança, mas o I avança. Que é o quê? O J está na posição 6, realmente é menor, então o I avançou. E vamos ver lá acontecer. Só que o J nunca avançou por causa Uhum. deste loop. Por isso é que o I ficou na posição 7. E por isso é que há este swap aqui de ele com ele mesmo. E pronto, Aham. encontramos mais um pivô. E agora, aconteceu que temos este sub-array aqui. Vamos lá. Agora entramos com de 3 a 6. Vamos particionar. O nosso pivô é o 6. Boa. É exatamente. Vamos iterar. 13 é menor que 6, avança o J. 5 é menor. Não, 3 é maior que 6. 5 é menor que 6. Aqui fazemos swap. Pera, Fez, fez swap. o 13 é mais. Ah, tá certo. Como ele é menor, agora que ele é menor, né? É que Uhum. você passou um direto ali, eu pisquei. O A 5. primeira iteração do for, ele não passou no if, né? É isso que eu quero dizer. É exato. É, está Ah, tá. certo. Aqui fez swap porque o 5 é menor que o 20, que o 6, perdão. E Isso. então, agora aqui vai avançar o I. É isso aí, Giovanni. Ou seja, 7 é maior que o 6, não Uhum. acontece nada, então ele vai sair do for e aconteceu este swap. É aí que você vai me fazer agora, Giovanni. E isso aí. E vamos ver aqui acontecer, que é o 6 trocou com o 13. O 6 e o 13. Vamos lá? 6 e o 13. E temos o array exatamente igual como o Giovanni colocou ali. Retornamos o 6. E agora o que é que vai acontecer? Temos pivô 4
e left 3. O que é que vai acontecer? Vai ficar 3 e 3, porque é left menos pivô menos 1. O que é que vai entrar aqui? 3 e 3, vai bater neste guarda-ele, porque indica que só temos um elemento. Vamos para a parte da direita. Vamos lá entrar. E chegamos lá com 5 e 6. Selecionamos o 13 como pivô. Vamos fazer a primeira iteração, que é J como posição 5. O 5 é menor. Não, perdão. O pivô está onde? O pivô está no 13. Temos a posição 7. 7 é menor que o 13. Então não avança. Avança sim, senhora. Perdão, Giovanni. Você faz o swap, que é ele com Sim. ele mesmo, e o I Uhum. avança. É isso aí. E agora terminou. O J não pode avançar mais. Uhum, E faz o swap do 13 com, que é ele mesmo, no fundo. uhum. E temos nossa reordenada, terminamos a nossa recursividade e eu está a ser. Isto aqui, basicamente, gente, se nós vamos ver aqui a call stack, é ele a desfazer aqui as stacks todas. Vamos ver as stacks a desaparecer. Lá está, é as recursividades a sair fora e no final temos o nosso array ordenado. Top Vamos ver aqui. demais. Ele é muito mais fácil que o Hipsort, por exemplo. É, é só o primeiro choque de entender o mecanismo que é muito, por isso que a gente se perde muito, mas ele Aham. é bem simples. E cá está, gente. Passamos a nossa reordenados. Vou já mostrar aqui uns diferentes E approaches. aí, antes de você avançar, Nelson, ali, qual seria a alteração para a gente fazer a ordenação decrescente? Ah, você colocava, seria basicamente aqui, esta comparação. Seria ser, essa comparação ser maior ou igual, em vez de menor ou Vamos igual? começar maior, vamos lá. E cá está. Nossa. E lá está. Interessante, né? Que é um sinal que muda, você faz o inverso, né? Porque é a questão de como é que a gente compara no fundo, o pivô. Sim. Ah, gente, basicamente, isto que aqui vou fazer nesta abordagem é só. Eu vou por aqui o side by side. No fundo, este certo de código que aqui está é exatamente isto que aqui está. E vamos lá ver porquê. O pivô é o valor de i, cá está quando sai fora. Este swap está aqui. O for continua aqui. A iniciação do left continua aqui. Uhum. E isto está a acontecer aqui. Basicamente, Isso aí se dá para chamar isso de variação, né? Porque você só, da esquerda, você extraiu o método, né? exato. Agora, outra variação que eu gostava de mostrar, e ela meio que se torna mais fácil de perceber porque a stack fica evidente. Como é que nós fazíamos isto de forma iterativa? Nós precisamos de guardar as divisões anteriores, os estágios em que nós ficamos. Como é que nós fazemos isso? Com uma stack, que é literalmente, a gente usava a call stack da recursividade, aqui usamos uma stack para armazenar os valores para onde nós estamos a voltar. Vamos tentar ver de forma muito rápida como é que esta abordagem funciona. Vamos pôr primeiro lado a lado. E, gente, isto que aqui está é exatamente igual. É Uhum. exatamente igual. Aqui é que nós não fazemos recursividade, nós só estamos a fazer store do estado aqui destes elementos dentro da nossa stack, que é as Uhum. próximas iterações que nós temos que fazer. Simples assim. E aqui, Só para confirmar, Nelson, isso aqui é uma tupla, né? No Python. exatamente. É, exatamente. Você guarda ali dois elementos, o 1 e o 2. Uhum. E é simplesmente isso. Só que fica meio que evidente, como nós conseguimos ver no debug, o que é que temos para trás para desfazer.
Vamos fazer muito rápido porque o resto é tudo igual, gente. Vamos tirar daqui. Opa. E vamos arrancar. E vamos lá. Primeira coisa a ser feita. Aqui é o nosso. Vamos empilhar. Primeira coisa é o quê? É à semelhança do que acontecia na recursividade, o zero Uhum, e o último elemento. Ok? uhum, Vamos começar a desempilhar, fazer o pop e pegamos primeiro qual? O 0 e o 7, left e o right. E exatamente a mesma coisa que uhum, acontecia se nós recebêssemos por argumento left e right. Não muda nada. uhum, Vão particionar e aqui acontece tudo igual. E eu aqui até vou avançar, gente, porque aqui nós vimos já como isto funciona. E agora o que é que acontece? Na hora de empilhar novamente nesta stack, eu, em vez de fazer o guarda-ele que está aqui, eu verifico se tem que empilhar na stack esta condição ou não. uhum. Basicamente, Você é até poderia ter colocado na stack, mas aí você tem que fazer um outro item ali para cima, né? exato, ou fazia um guarda-ele aqui. Uhum. Ou seja, você evita colocar na stack só. É, exato. E repare que até o compiler está a sugerir aqui. Este era o guarda-ele que eu tinha que ter. E Uhum, eliminava isto que aqui está. Se calhar, uhum, para fins didáticos, teria sido mais interessante ter colocado no stack, já que era para levar a coisa ao extremo. Isto era exatamente a mesma coisa. uhum. E é como o Giovanni Mas disse. isso é geralmente é isso que você faz, né? Quando você trabalha com stack, ou até com kill para fazer um BFS da vida, as coisas, você tenta evitar colocar se você sabe que você não precisa, né? Exato, exato. E já que estamos numa linguagem ó, que não é funcional, que a recursividade não é das coisas mais. Aqui, não, aqui tem tudo uma asneira, porque não estamos a falar da stack, da call stack, estamos a falar da stack estrutura de dados. Uhum, É por isso, esqueço o que eu ia dizer. É mais uma abordagem. Vamos sim. lá. Eu empilhei, então eu sei que vou ter que desfazer isto. E empilhei esta. Vou ter que também desfazer depois. É, Então, assim fica até mais didático, né, Nelson? Porque você consegue de fato ver a partição acontecer, né? Você vê a faca sendo passada aqui, né? Porque o teu pivô foi o uhum, 2. Então você sabe que você tem esse cara para uhum. fazer, e depois você tem esse cara para fazer, né? Depois de fazer esta aqui, realmente não é muito comum vermos um método iterativo. É mais comum vermos Uhum, a explicação sim, recursiva. Mas por acaso, depois de fazer esta implementação, nossa, fica mais evidente o que eu tenho que ainda voltar atrás para sim, fazer, né? exato. E então, vamos lá. E aqui estamos do 3 e do 7, Uhum, novamente do 3 ao 7, vamos a fazer esta parte. A explicação é a mesma, gente. Particionar, tudo vai, vamos saltar fora. Opa, aqui vão ser rápido demais. E eu já desfiz esse stack count. Ah, perdão, onde é depressa demais, gente. Ok. Neste momento eu tenho que fazer deste elemento a este. Vamos lá. e aí acaba que, Nelson, da forma que você está fazendo, essa implementação está indo primeiro pela partição da direita, né? É. Mas lá está, acaba por ser indiferente, né? Não, sim, sim, mas eu falo, tipo, aqui, nesse cara aqui, você acaba tendo para a esquerda primeiro e depois para a direita, né? Mas porque você está usando uma stack e quem você dá pop é o último que você coloca e o último que você coloca é o right, você tem os dois, você acaba indo pro right primeiro. O importante é que nós não navegamos para as subarris primeiro sem passar pelo risco maior. Essa é Ah, a não, com parte certeza, importante. com certeza. Mas isso é garantido, né? Exato, exato. Gente, e acho que aqui, Só para finalizar, Nelson, desculpa. O que você acabou de falar é garantido porque quando você dá o pop, você tá dando pop na parte maior. Então é exatamente. garantido que a próxima vez que você entrar aqui, vai ter um sub-array, né, do,
do maior que estava na stack. E isso aí. Bom, gente, e o resto é tudo igual. E o que acontece aqui é exatamente o desempenhar que nós estamos a ver aqui desta stack era o mesmo que aconteceria se nós estivéssemos a ver aqui com o stack a desempilhar. Só que aqui estamos a usar uma forma iterativa, simples assim, gente. E acho que todos percebemos e o resultado acaba por ser o mesmo. Muito Alguma bom. questão, alguma questão aqui, gente? Se não, vamos falar aqui outras coisas. Escolha do pivô. Foi aquilo que a gente viu, gente. Ser o primeiro, ser o último, ser do meio, ser um pivô random. Vi approach que fazia algo como somava o valor do primeiro com o valor do último, com o valor do terceiro, do meio, dividir por três e era um pivô. Ou seja, técnicas para selecionar o pivô existem várias. E aí entra aqueles detalhes de arranjar a melhor forma possível de um pivô não gerar desequilíbrio. É que o pivô seja o mais eficiente possível. E depois técnicas de sorting. Lá está, foi aquelas que nós vimos. Existe a interativa e a recursiva. Pergunta: é in place ou não? Pior que você estava fazendo mais cedo, eu estava tentando identificar isso. Mas eu diria que por conta. Eu diria que sim. É, Eu acho que sim, por conta do jeito que você faz a comparação lá. porque O, nós. o pivô, ele tá sempre à frente, né? Do, n- n- antes, você tá mantendo a ordem, então. eu não estou a perguntar se ele é Ah, estável, não, estou a não. perguntar se. Perdão, confundi os termos. É exato. In place, sim, porque as alterações acontecem dentro do próprio array. Isso, Agora, isso, isso. estável ou não? É isso que eu tava pensando. Você falou uma coisa, eu pensei outra. Eu, Eu não sei nem eu dizer acho o. que. O pior é que nosso exemplo tinha o mesmo valor, né? Eu acho que não é estável, né? E não é. Porque se pode dar o caso em que o pivô dá um salto da última posição e passa por cima É, do, do próprio valor igual. E isso sim. pode acontecer. E exatamente, ele não é estável. A comparação do menor a igual, como estava lá, gente, esta que aqui está, é uma tentativa de ajudar a reduzir a instabilidade, mas não é garantido. Uhum, Pronto. Este é um dos fatores, mas também não é uhum, garantido com uma certeza absoluta. Estas são as características. Complexidade assintótica. N log de N. Porquê log de N? Porque a gente divide. Daí o conceito de dividir para conquistar, dividimos por 2. E porquê uhum. N? Vamos voltar aqui para o whiteboard. Você passa Se- por se- todo mundo, né? Exatamente. Se a gente fizer esta divisão uma vez, nós vamos ter que fazer isto e Uhum, isto. Fazemos esta divisão. ah, ok, ótimo. Fazemos isto. Só que este fork que aqui está é n, que era o quê? É esta divisão aqui, que acaba por fazer o log de n, uhum. e o n do log de n é este fork que aqui está, que nos dá esta situação. O caso médio também é o n log de n. Porquê é que o pior caso é 2n? É o caso em que um pivô não foi uma boa escolha. Vamos pôr aqui uma situação. Este era o caso. Vamos trazer isto para aqui. Se o pivô tende a estar muito desequilibrado, significa que as divisões vão ser sempre muito desequilibradas. Então, meio que a gente vai ficar sempre para o lado direito sem nada e para o lado esquerdo com muito e fazemos uma iteração, dividimos outra iteração, dividimos outra iteração
E é por isso que o pior caso é 2 ao quadrado. Isto no pior caso possível. Só que a média é Uhum. n log de n. Espaço log de 2, que é o caso comum. Porquê? Se nós olhássemos ali para a stack, o máximo que a gente teria a fazer, ou o melhor caso é um log de 2. Dividir os arrays por metade. Vamos ter na stack metade, a divisão por 2, basicamente. O pior caso, acontece o mesmo que acontecia aqui. No pior caso, é um pivô desequilibrado, então nós vamos empilhando, empilhando, empilhando. N. Esta é a mesma situação, gente. Explicando a complexidade assintótica e o resto. Mais uma animação aqui. Entrar aqui num site inseguro porque alguém não pagou o certificado e então nós temos que fazer coisas ilegais. E temos aqui mais uma animação, gente. E basicamente a mesma questão. Ah, gente, é isto. E este é um dos algoritmos mais rápidos, um dos algoritmos de ordenação mais rápidos e muito usado. Tá conferindo aqui a tabelinha de complexidade de tempo de todos os algoritmos e acaba que o Quicksort ele perde pro merge e pro heap no worst case, mas ele empata no best e no average. Uhum. Eh, pode ser O, pode ser N ao quadrado. Ahm, você fala aqui no, a nível de tempo. Joga, joga no Google aí. Sorting É, é, Algorithms Time Complexity. eu estou a ver aqui o chat que o Carvalho estava a perguntar aqui. Ah, Ahm, tá. você aqui estava a falar de tempo? Eu penso que eu estava a validar o que eu estava a dizer. Só falei quando pergunto. Ah, ok. Ok, ótimo, ótimo. Boa. Você fala no que, Giovanni? Puxa uma tabelinha aí de todos os algoritmos de sorting. Acho que você quer aquela comum, muito conhecida, não é? É, qualquer um, mas, isso, pode ser, isso aí. É, acaba que. Cadê o Quick Search? Quick Search? O Ah, que aqui só está em primeiro. primeiro. Isso. Ele perde pro merge, sort pro heap sort no pior caso só. Uhum. Que a gente viu anteriormente, né? A gente viu Porque, o. porque, Giovanni? É porque o merge sort faz as divisões sempre por metade. Nunca gera, Uhum. na divisão, de dividir por conquistar, nunca gera desbalanceamentos. Aqui o pivô pode ser e aconteceu. Houve uma hora ali que foi na altura da divisão, é que o 21 estava encostado completamente à direita, que ele meio Sim. que gerou uma divisão desbalanceada. Aham. Só para quem está a ver aqui, gente, quando nós vemos aqui um radix sort ou um counting sort, como melhor performance, atenção, estes algoritmos têm uma particularidade, eles só funcionam em determinados conceitos, ah, casos muito específicos, mas nós no futuro vamos ver eles. Enquanto o quicksort consegue ordenar qualquer conjunto de dados, o radix, o bucket e o. Acho que são estes três. Eles têm condições muito específicas para funcionar. Ou seja, não são generalistas. E aqui, só volta lá, né? Só uma coisa para relembrar que é sempre bom, né? Que a gente falou que ele é in place, né? Então, in place você falaria que o espaço seria constante, né? Você não está mexendo, mas acaba que você tem a stack, né? A call stack que conta.
E no interativo também tínhamos a stack. Ainda bem, Exato. olha, boa, boa, ainda bem que você puxou esse assunto. Exato, isso foi uma curiosidade que nós tínhamos visto no passado, que eles sempre batiam que o in place também era O1, porque não precisava de uma estrutura auxiliar à ordenação. Isto foi uma exceção à regra, ou seja, para nós vermos que isso também não é sempre uma verdade absoluta. Isso é sempre confuso, né? Tinha que definir que usou recursão, o espaço vai aumentar de acordo com o tanto de recursão que você faz, né? Mas parece não ser regra, tem lugar que não conta a recursão, vai entender. Uhum. Mas aqui, aparentemente, conta, né? Uhum. E isto que o Giovanni está a dizer é uma boa dica. Se vocês estiverem lá numa entrevista de trabalho e lá o entrevistador perguntar alguma questão, então, qual é a complexidade de espaço aqui para este algoritmo? Talvez a melhor abordagem vocês seja dizer, bem, ele é se calhar outro espaço, é a nível de espaço ou um, mas temos de ter em conta que temos aqui a stack, então ele pode ser um ON ou um ON log de N. Como há pessoas que consideram que a call stack entra ou não para a complexidade de espaço, meio que se calhar se vocês darem esta cartada é tanto melhor, que veem que vocês estão a perceber Entendi. aquilo que estão a falar. E interessante que o heap sort, você tem recursão também, né? Uhum. Assim, existe o heap sort, o heap, hum, existe o É, heapify iterativo, não é? O heap sort, deixa e, eu lá pensar. está. Aqui pode ser o caso, Giovanni, em que Ah, tá. eu esteja a considerar o iterativo. É porque o iterativo É, aqui pode-se dar esse caso. pode ser isso, né? Eu tava pensando aqui, o caso, o heapify, o heap sort iterativo, de fato, você não tem recursão, né? É, exato, exato. E é interessante a gente, é por isso que lá está, gente. Nós, quando falamos lá atrás e traçamos o Big O logo no início, foi para nós começarmos a conseguir treinar e ter estas discussões, porque. E é isso, acho que é isso aí. Algum ponto, gente, que o algoritmo de sorting mais performático para casos gerais é o heap sort. Então, no- então, para casos gerais, vamos lá. Quando a gente mede a complexidade assintótica, nós, por norma, temos em consideração o pior caso. E é por isso que é big. E já, e recuperando já agora, gente, eh, porque se fala muito em Big O e o Big O é o quê? É o pior caso. Big O é o pior caso. O Big Omega é o médio e o Big Theta eh, é o melhor. Pronto. E é por isso que nós temos sempre em consideração o Big O, porque a gente considera sempre o pior caso. Mas há situações em que se calhar nós também temos que olhar para o caso médio, porque é o caso mais comum. Vamos pensar, por exemplo, no Bubble Sort. Onde está o Bubble Sort? O Bubble Sort diz-nos para nós que o melhor caso O, é o N. Só que para o Bubble Sort ser N significa que o rei está já ordenado. E significa que ele só tem que fazer uma passagem. Agora uma pergunta. Se nós estamos a falar de um algoritmo de ordenação, qual é a probabilidade de a gente entrar com arrays já ordenados, completamente ordenados? É por isso que a gente, se calhar, em alguns casos, é mais interessante nós olharmos para o caso médio do que propriamente para o caso pior, porque o caso pior acontece em situações muito extremas, o caso melhor acontece em situações muito favoráveis e o average, no fundo, é o caso mais comum. Por isso, respondendo aqui ao Enzo, neste caso, é por isso que o Quicksort acaba por ser, na generalidade, talvez os melhores algoritmos. Porque ele, para a generalidade, é o que vai performar melhor, basicamente.
Eu não sei se tem aqui uma grande enrolada de gente para explicar. Marcelo, Giovanni, querem complementar aí? É isso aí. Bom, gente, se não temos mais questão nenhuma, acho que a gente pode ir partindo aqui para o encerramento e para o próximo encontro, eu e o Giovanni fazemos o tal encontro de recap, não é? Assim Uhum. mais livre, Sei. não é? Vamos fazer A assim um gente encontro. só abre a chamada e brinca. Por isso, gente, quem quiser entrar no próximo encontro, quem estiver aqui, quem assistir depois na gravação, eh, se quiser vir falar de alguma das coisas que nós já falamos no passado, algoritmos de ordenação, binary heap, trees, técnicas, os conceitos mais fundamentais, linked lists e recursividade, essas coisas todas. Gente, hum, estejam à vontade. Eu diria que se calhar a partir da próxima fase começamos a entrar numas doideiras bem mais loucas. Giovanni? Agora, a partir da próxima fase, a coisa começa a ficar bem mais séria, com graves e por aí vai. E é isso aí, gente. Sim. Alguém quer- outra questão aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas esteja à vontade, Carlos. Pergunta. Eu estou a começar agora a estudar mais a parte de algoritmos e estruturas de dados para iniciar com um bom caminho seria. Então, Carlos, essa é a nossa intenção justamente com a nossa playlist. A nossa primeira motivação, e aproveita e contamos aqui um pouquinho da nossa história. Nós começamos um bonde de entusiastas da computação, encontramos aí em alguns cursos e começamos a fazer algumas brincadeiras, resolver os problemas do dia do Lead Code. E abrimos aqui a sala e para qualquer um interagir connosco. Sabe como nós, como um pequeno grupo que nós acabamos por criar, hum, sentimos que as pessoas ficavam perdidas quando principalmente nós já estávamos a falar em conceitos como Dynamic Programming, Backtracking, quando nós falávamos aqui do SSSP, porque são conceitos que trazem base mais de trás. Então foi uma altura que nós pensamos, e se nós, já que nós gostamos muito de estudar isto, porque é que nós não montamos um roteiro desde o início dos conceitos mais básicos e passo a passo vir construindo uma ideia sólida, um conhecimento sólido para estes conceitos mais avançados. E a nossa proposta é mesmo chegar a estes conceitos mais sofisticados com toda a base possível dos conceitos mais atrás. Por exemplo, Sim. backtracking com recursividade. Uhum. Fala lá, Giovanni. Eu ia falar, até a de hoje a gente não comentou, mas a implementação do Quicksort usa two pointers, Boa, boa, é por verdade. exemplo. Né? Então, assim, Carlos, se você quiser seguir a playlist também, a sequência do roadmap, assim, a gente é meio enviesado, mas vem funcionando muito bem e a gente vem validando exatamente esse processo, né? Então, tipo, foi entrando nos assuntos mais à frente, foi usando os assuntos anteriores. Então, foi construindo, assim, uma linha assim, bem bacana, né? Uhum. Mas, assim, acho que a sugestão principal seria olha a playlist, ou se não, segue só o roadmap, porque às vezes não, Esse aqui os também é nossos bom. vídeos é bem grandes, mas Os esse livro é muito bom também. Cracking the Code Interview. Isso é bom. Uhum. Tem Verdade, aquele do verdade. ratinho que eu sempre esqueço o nome também. Isso também é bom. Ah, boa. Do Grokking. Mas Isso, Grokking Algorithm. como é óbvio, Carlos, nós pensamos nesta playlist mesmo com esse propósito. É claro que nós vamos recomendar que sim, porque foi a nossa ideia. Quando nós queremos, é.
justamente poder, poder dar essa base, hum, para quem está a estudar. Uhum. E aí tem vários exemplos, né? Igual eu estava falando, né? Até o grafo, ele tá aí. A gente colocou o sorting entre grafo e tree, só para dar uma quebrada, a gente dá uma respirada e, dá uma voltada também nos conceitos anteriores, mas acaba que o heap sort usa tree, o grafo acaba que a tree é um grafo mais simples, certo? A gente vai ver isso, mas acaba que é isso. Então, como a gente já viu tree, já viu bastante coisa, a hora que a gente está no grafo, os conceitos já vão estar bem mais frescos, e até o DFS e BFS de grafo é exatamente o que você for com uma árvore. Só o contexto do gráfico é um pouco mais complexo, né? E assim Opa. vai. O Marcelo encontrou, é verdade, Marcelo, boa. É, e isso aí, gente. Bom, exato, o Marcelo já recomendou ali o livro, como o Carlos estava a falar, o Giovanni também recomendou. Talvez os livros de referência e, sem dúvida, fazendo juízo aqui à nossa playlist da comunidade, nossa não da comunidade, a nossa playlist está. tá, tá, acho que está a ficar bem bacana. E também é o Lit Code, né, para praticar algoritmo. E, cara, se tiver dúvida ou, sei lá, travou, alguma coisa assim, pode usar o Discord lá. A gente tem alguns canais lá do próprio Lit Code, tem um canal de algoritmo, pode postar lá a dúvida, a gente tenta ajudar. Muito bom, muito bom. Boa, boa. Bom, gente, eu vou partir aqui então para os finais. Agradecer a quem esteve aqui. Já sabem, no próximo encontro, hum, quem quiser ter alguma dúvida ou tenha, desde que a gente saiba responder, gente, longe de gente ser aqui os catedráticos, os professores, não é? A gente somos simplesmente pessoas muito curiosas que gostam de estudar e aprender e partilhar, e nada melhor do que fazer isso aqui em conjunto e partilhar um pouco disto que é algo que nós gostamos muito, no fundo. Ahm, Agradecer também quem assistiu, ah, vai assistir a gravação depois, e é isso aí, gente. Tchau, tchau, e até a próxima sexta-feira, gente. Tchau, tchau.